Olá, galerinha! Então, mais uma aulinha de logaritmo e o assunto de hoje é a nossa segunda aulinha, a nossa consequência da definição. Bom, como é a definição? A gente precisa dar uma olhadinha na aula passada. A definição sempre gerava aquela propriedadezinha, né? A gente pegava o logaritmo, transformava esse logaritmo numa potenciação, né? Então, sempre que eu transformo um logaritmo numa potenciação, eu estou usando a minha definição. Por isso que a gente chama isso de consequência da definição. Então a gente tem 4 consequências da definição aqui para serem analisadas. Vamos entender aqui a primeira consequência da definição. É muito simples. Vejam aqui, ó. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Por quê? Vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos colocar aqui em vermelho para a gente entender que a gente está estudando a nossa primeira propriedade, tá, gente? Então a primeira propriedade diz que o logaritmo de 1 na base A é zero. Vamos supor que eu tô com um exemplo assim, ó, logaritmo de 1 na base 3 vai ser quanto? Eu não sei. Por que é zero? Vamos colocar x aqui? Então vamos lá, ó. 3 elevado a x é igual a 1. Qual é o número x que tem que dar 1 lá, né? Se eu botar aqui na base 3, tem que ser zero, né? Porque 3 na zero, ó, é igual a 1. Vejam que se eu quiser, ainda aí mais adiante, eu posso usar sempre aquele artifício que eu ensinei vocês. Sempre quando a base aqui é 3, né? E aqui é 1, aqui é x, então eu vou ter que transformar esse 1 aqui em 3. Se aqui a base é 5, aqui vai ser 5 na zero. Se a base é 10, 10 na zero. Então, essa é a lógica, tá, gente? Eu tenho sempre resultado zero aqui, e não importa que número seja essa minha base aqui A. Da mesma forma, essa segunda propriedade ela pode ser analisada assim, ó. Log de A na base A é 1. Vamos supor, quanto é que vai ser o log de 7 na base 7? X, não sei. Então eu vou fazer a definição aqui, ó. 7, ó, vamos separar aqui. 7 na x, vou usar a definição, é igual a 7. Que número seria esse? Teria que ser 1, né? Se eu cortar as bases aqui, o meu x teria que ser 1. Então não importa a base, estamos provando aqui as consequências da definição. Na terceira propriedade, nós temos lá, log de A na M, na base A, é igual a M. Por quê, gente? Vamos lá, vamos provar aqui, ó. Vamos separar, né? Logaritmo de um número qualquer. Vamos supor que eu tenha lá no logaritmo de 5 na base elevado a 3, na base 5. Né? Eu simplesmente inventei uns números aqui para ficar igual a isso aqui. Quanto será, né, que vai dar? Que valor seria esse, né, gente? Bem, simples, ó. Eu passo esse 5 na x, ó. Faço aqui a minha definição, tá? 5 na x é igual a 5 na 3. Vejam que ficou simples demais, ó. Fica x igual a 3, beleza? Então a gente está provando aqui, né, as consequências da definição. Se você na hora da prova tiver letras, façam substituição por número, para que vocês entendam isso. É só aplicar a nossa definição, ou seja, transforme o logaritmo numa potência e vocês vão ver direitinho o resultado. Então não precisa se estressar com isso aqui. Às vezes aparece uma questão dessa forma aqui, da forma algébrica, né? A álgebra é a parte da matemática que estuda as letras, né? E aí o que a gente faz para facilitar a nossa vida? A gente transforma numa matemática aritmética, ou seja, substituo por números para ver o resultado. Esse aí fica fácil daí de ver. Aqui a quarta propriedade, eu vou até apagar aqui, que ela é um pouquinho mais complicada de entender, né? Vejam aqui, ó. Quando eu tenho o log de expoente, gente, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vou até copiar a quarta propriedade aqui, né? A quarta propriedade diz o seguinte, que um número qualquer elevado, ó, a um log de expoente, tá, é sempre um logaritmando. Vejam, aqui, ó, a ideia é a seguinte, ó. Quando eu falei logaritmando, o logaritmando é esse B aqui, tá? Esse aqui é a base, esse aqui é o logaritmando e a base, beleza? Então o que acontece aqui? Vamos dar um exemplo, ó. 3 elevado ao logaritmo de 7 na base 3 vai ser quanto? Não sei quanto é que é, né? X, beleza? Mas eu já sei que a resposta é o quê? É o meu logaritmando, a minha resposta é 7. Mas como que eu posso chegar nisso, provando aqui, usando a consequência da definição? Vamos supor, tá, que eu não saiba quanto é que é esse resultado. Na realidade, eu não sei mesmo, né?
Log de 7 na base 3, quanto será? Então vamos supor que seja y. Tá? Beleza? Então eu vou dizer aqui, ó, eu inventei uma expressãozinha que o log de 7 na base 3 é y. Tá? Eu transformei isso aqui nisso aqui. Então agora, gente, ó, 3 na y vai ser 7, né? 3 na y é 7. Então, como 3 na y é 7, eu apliquei a definição aqui, ó, 3 na y é 7, e x é 3 na y, então meu x tem que ser quanto? Meu x tem que ser 7, obrigatoriamente. Só pela consequência da definição. Se vocês não entenderem, voltem o vídeo agora aqui e entendam direitinho que vai dar sempre certo. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui que a gente acabou de inventar, é o seguinte, ó. 5 elevado ao log de 8 na base 5 é igual a x. Vejam, novamente eu vou explicar, tá? Evidentemente a gente tem uma forma bem simples de memorizar, gente, tá? Que quando a minha base aqui, tá? que está aqui embaixo, é igual à base do logaritmo, ó, base igual a base, o que eu faço? Eu corto o 5 e o log de 5, o log da base 5 aqui, e sobra o quê? Sobra o resultado 8. Então a resposta sempre vai ser o meu logaritmando. Então quando o meu logaritmo é o expoente, ó, segue essa regra, tá? Leva isso para ti. Sempre que o logaritmo, tá, for expoente, e a base desse logaritmo é igual a essa base aqui, ó, eu simplesmente corto tudo, isso aqui anulo e a resposta é 8. Então eu já sei que o meu x aqui vai ser 8. Não preciso nem calcular, tá? Mas vamos fazer o cálculo aqui no passo a passo para vocês entenderem. Esse camarada aqui eu não sei quanto é que vale. O log de 8 na base 5 eu não sei quanto é que vale. Vamos supor que seja m, né? Então, log de 8 na base 5 é m. Vou aplicar a definição, vou ter lá 5 na m é igual a 8. Né? Apliquei a definição. Simplesmente corri o 5 para cá, né? Deixei o m de expoente e igualei a 8, que a gente fez até agora, beleza? Então, o que acontece aqui, gente? Na realidade, como o 5 na m é 8, e esse cara aqui, né? Ó, é 5 elevado ao log de 8 na base 5, que é m, né? Então, esse resultado aqui, de tudo isso, tem que ser quanto? Tem que ser 8, né? Então, o x aqui é 8, tá? Ficou um pouquinho complicado? Então, não desperdiça tempo. Olha só. Base 5. Base 5. Resposta é o logaritmando. A resposta é 8. Vamos dar dois exemplos aqui mais complexos para vocês entenderem e como fazer rapidinho, tá bom? Vamos lá. Então vamos resolver essas duas questõezinhas aqui, bem simples, tá? Mas que o camarada que não conhece as propriedades, ele acaba se perdendo, beleza? Não conhece a quarta definição, né? Vejam aqui, gente, ó, que a base é 7. Base 7, beleza, o resultado aqui vai ser quanto? O resultado vai ser x dessa estrutura aqui, vezes quanto? Ó, base 6. Base 6, eu corto, sobra 2x. Pronto, acabou a minha questão, porque agora eu fiquei com uma equaçãozinha bem simples do segundo grau. X vezes 2x dá 2x2, é igual a 1. Aqui, gente, nós temos, na realidade, ó, basicamente, uma estrutura assim, ó. Como eu tenho duas raízes aqui, ó, cuidado, tá, gente? Eu vou extrair a raiz de 1/2, tá? Eu tenho uma equação do segundo grau onde eu vou ter duas raízes, tá? Como funcionaria aqui, ó? A primeira raiz aqui vai ser a raiz de 1/2 mais, né? Que é mais ou menos, ó. Mais ou menos raiz de 1/2. Sempre eu vou ter duas raízes, beleza? Quando eu tenho uma equação do segundo grau, tem que ter dois valores de x, o x' e x duas linhas. Então aqui eu teria x' e x duas linhas. Bem, evidentemente, eu vou racionalizar isso aqui, né? Essa raiz de 1 é 1, e aí vai ficar a raiz de 2 aqui, racionalizando aqui, ó. Isso aqui vai ficar raiz de 2 por 2, né? Então vai ficar mais raiz de 2 por 2, evidentemente, e menos raiz de 2 por 2. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Na próxima aula vocês vão ver uma coisa que a gente chama de... A ideia aqui é a seguinte: sempre que eu tiver o x aqui, ó, tá, o meu logaritmando e a minha base, tá, em um logaritmo, esses números não podem ser negativos, jamais, tá?
Nós vamos ter as chamadas condições de existência, tá? Na próxima aula vocês vão entender isso. Mas hoje só fica uma coisinha para te levar. Nunca tu vai ter esse número aqui negativo e nem esse. Não pode. Não pode, tá? Inclusive a minha base não pode ser também uma base 1, tá? Porque quando eu for aplicar a minha definição, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então eu não vou chegar em lugar nenhum. Ou melhor, eu chego sempre no mesmo resultado. Então, mas isso é coisa para a próxima aula. O que vocês precisam saber hoje é o seguinte. Jamais tu vai ter um número negativo como resposta para x. Porque quando eu chego na minha resposta, eu tenho sempre que voltar aqui, ó, e verificar se não dá um número negativo. Então, a única resposta seria essa aqui, tá, gente? Essa aqui eu não considero. Por quê? Porque se eu substituir menos raiz de 2 por 2 nesse lugarzinho aqui no x, eu não vou ter como resolver. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora nós vamos para a questão letra B. Aparentemente é uma questão insolúvel, né? O camarada chega diante de uma questão dessa, não conhece as malandragens aqui, o camarada se perde. Olha, gente, eu poderia dizer assim, ó, é uma das questões mais fáceis da prova, se tu conhece essa quarta consequência da definição, tá, gente? Olha só, gente, como é que funcionaria aqui? Vejam que a base aqui é 7. Mas eu tenho um log lá de base 7, beleza, então o que eu faço? Eu vou cortar esse log aqui, esse log é a base, e o resultado vai dar quanto? Vai dar o logaritmando. Então, o resultado deu o logaritmando. Lá em cima, eu tenho uma multiplicação, tá? Por isso aqui. Mas isso tudo sumiu e virou 5 aqui embaixo. Então, lá em cima ficou assim, ó. Log de 4 na base 5. Tá? Vejam que agora eu posso dar continuidade. Olha só, eu corto e corto e o resultado é 4. Ficou simples demais, né? Não precisou nenhuma cálculo super, né? Eu simplesmente visualizei que essa minha base é 7. E aqui eu tinha base 7 também. Então eu faço pum, pum, cortei e virou 5 aqui embaixo. Beleza, então tudo isso aqui virou 5 aqui embaixo. Mas lá em cima ficou isso aqui ainda, ó. Então agora eu corto novamente essa base aqui, essa base do logaritmo, e eu tenho como resultado 4. Beleza? Evidentemente existem outras soluções, né? Mas aí é uma coisa para outras maneiras de resolver, mas é uma coisa para outra aula, tá? Porque a gente tem lá as mudanças de base, onde a gente poderia efetuar aqui tranquilamente uma mudança de base, por exemplo, tá? A mudança de base é bem simples de fazer aqui. Eu vou adiantar, tá? A mudança de base, o que eu faço, gente? Eu sempre arranjo uma base por 4 e uma base por 5. Então eu faço assim, ó. Log de 4 pelo log de 5, né? Fiz assim, né? Ok, e aqui vezes, ó, arranjo uma base por 5 e uma base por 7. Então fica log de 5 pelo log de 7. Olha o que acontece. Eu fiquei com o log de 5 aqui, cortei com o log de 5 aqui. Sobrou o quê? Sobrou o log de 4 dividido pelo log de 7. Evidentemente, isso aqui, gente, olha só, vira mudança de base de novo. Eu posso voltar agora. Essa mudança de base fica assim, ó, 7 elevado ao log de 4 na base 7, né? E aqui, ó, corto o 7 com 7 vira 4 e a resposta passa a ser isso aqui. Eu sei que vocês não entenderam isso aqui ainda, porque eu não ensinei. Então vocês vão ter que ir lá na aulinha de mudança de base para entender essa parada aqui, ok? Hoje a gente está conhecendo, então, as consequências da definição. E essa propriedadezinha aqui aparece muito na prova e vocês têm que tomar muito cuidado, porque dá para fazer assim, dá para fazer assim e dá para fazer de outras formas também. Depois a gente pode calcular usando outros exemplos nas próximas aulas, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.